Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live do Visão Libertária. Hoje nós temos um convidado super especial aqui, uma pessoa que realmente mexeu com todo mundo essa última semana, nós libertários, poxa, super orgulhosos com isso. O Renato Moicano, Renato Monem Moicano, seja muito bem-vindo aqui ao Visão Libertária. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Tudo bem com você? Fala, Peter, tudo bem? Pô, obrigado pelo convite aí, pô, bem legal aí, obrigado pela exposição, um grande canal aí, fala para muita gente, então é importante estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite. Ah, que legal, que legal. Olha só, foi uma surpresa para todo mundo, né? Meus filhos são super fãs de UFC, assistem todos, falam, pô, pai, teve um cara falando de misses lá no UFC. Eu falei, pô, caramba, o que foi isso? Aí eu fui atrás, pô, muito bacana aquilo. Mas, cara, antes da gente chegar lá, deixa eu perguntar, assim, como é que foi tua carreira? Como é que tu começou no esporte? Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu comecei a treinar judô, eu tinha, assim, uns 7, 8 anos, minha mãe colocou no judô e tal, então eu passei a maioria da minha vida envolvido com arte marcial. Fiz judô, fiz jiu-jitsu, fiz boxe, fiz tudo, mas aos 21 anos eu me tornei profissional, né? Eu fazia direito, fui até a metade do curso, fiz 2 anos e meio, mas também sempre treinando, sempre competindo, até que um dia eu fiz uma luta profissional e ainda não sabia se era o que eu queria e tal, estava fazendo direito, mas aí fiz outra, comecei a ganhar, comecei a criar gosto ali pela competição e comecei a dar aula também de lutas. Aí acabou que meu caminho foi todo para a luta, né? Comecei a dar aula, virei profissional, comecei a me dedicar. Pode falar. Mas isso aqui no Rio ou lá em... Não, eu sou de Brasília, Brasília. né? Sou de Brasília, Legal, lá em exatamente. Brasília, né? Isso Ah, lá em Brasília. Então, acabei fazendo 11 lutas, 11 vitórias no Brasil e fui convidado para vir para o UFC. Ganhei um cinturão nacional do Jungle Fight, um grande evento que tinha no Brasil, e fui pro UFC. Aí continuei minha carreira no UFC, ganhei algumas lutas e acabei perdendo. E aí eu fiquei um pouco balançado e tal. E aí foi por isso que eu resolvi vir para os Estados Unidos. Não para morar, mas para treinar, para buscar outros professores, outros parceiros de treino e tal. Mas ainda não morava. Vim para os Estados Unidos, voltava para o Brasil, até que depois eu fixei residência aqui nos Estados Unidos, em 2019 só. Entendi. Mas então tu foi pela questão profissional, né? Não foi procurando mais liberdade ou coisa e tal. Também isso. Não. Na época não. Na época não. Eu já até tinha falado em outros canais, né? Eu como um cara que nasceu em Brasília, então eu tipo assim, meu pai é funcionário público, então eu tinha a mesma visão que todo mundo, né? Visão mais Estado, mais welfare, né? Ajuda aos pobres, toda aquela conversa que todo mundo fala. Então eu nem pensava. Hoje em dia eu vejo que tudo é política, né? Absolutamente tudo. Quando você vai para Brasília, até os prédios, né? Você está falando você está passando uma mensagem de poder, de separação, de o Estado ser grande. Então, eu era realmente mais um de Brasília que pensava em fazer uma faculdade, passar no concurso e viver uma vida totalmente sem sentido, né? Até que eu mudei, vim para o Brasil, vim para os Estados Unidos pela questão de treinos, só que eu sempre tive, tipo assim, a maioria dos meus amigos eram não políticos, mas eu sempre tive um amigo que é até formado em economia na UNB em Brasília, e ele sempre foi um cara mais direcionado ao liberalismo econômico, né? Então ele sempre me deu alguns toques e tal, mas eu nem me ligava muito, eu ia com a galera. Mas quando eu mudei para os Estados Unidos, eu entrei em contato com outra cultura, com outra cabeça, entendeu? Eu comecei a entender o que era dinheiro, o que era, como é que a economia funcionava um pouquinho. Aí depois eu fiquei nessa, né? Vindo para Brasília e vindo para os Estados Unidos. E eu comecei a ver que são dois mundos totalmente opostos, né? Enquanto um, desde pequeno, é ensinado a esse educacionismo, a esse garantismo, a essa visão de mundo que o Estado tem que permear todos os setores da sociedade. E nos Estados Unidos, pelo menos a galera que eu convivi, especialmente aqui na Flórida, onde tem muito republicano, era totalmente o contrário, né? Era muito mais pró livre mercado, muito mais pró, tipo, a pessoa começar a trabalhar cedo. Era uma coisa que eu via até mesmo de amigos meus que já tinham filhos assim de 12, 13 anos, mesmo tendo condição, botava o moleque para trabalhar na pizzaria, para entregar. E lá no Brasil, não. Tipo, eu vejo que os pais, não vai estudar. Sempre esse papo de estudar. E aí eu comecei
comecei a ver assim, falei, porra, é muito diferente, mas ainda achava tranquilo. Até que, sei lá, de alguns anos para cá, eu comecei a, toda vez que eu ia lá e eu conversava com qualquer um, a conversa já não, eu já não queria conversar as mesmas coisas, eu já não queria. E aí que eu comecei a me aprofundar um pouco mais em política, em história, em economia. E aí, depois, uma vez que você entra nesse desse coelho, esse buraco aí, você já era, né? O rabbit roll. Aí você já era. É verdade, é verdade. Eu sei disso. Também aconteceu comigo isso, de começar a me interessar, e aí você vai estudando e caramba, não tem jeito, cara. Eu tenho uma filha que mora aí também tá nessa foi pela liberdade, trabalha pra caramba, ela falou que, pô, é outro nível, tem que correr atrás mesmo, trabalhar mesmo, né? Uma outra visão de mundo mesmo, né? Muito. Né? E com relação à questão de carreira no UFC, como é que você tá? Você ganhou o UFC 300, né? E como é que tá a sua visão daqui para frente nisso daí? Pô, hoje em dia eu tô 10º do mundo na minha categoria, né? Na categoria peso leve. Tô vindo com 5 vitórias, 4 lutas por nocaute ou finalização. Então eu tô numa trajetória muito boa, assim. A próxima luta vai definir muito a minha carreira, assim, né? Ou eu vou lutar com um cara muito famoso, que é um inglês, que ele não é tão bom, mas é um cara muito bom de marketing, de hype, né? E isso aí é bom, que vai gerar mais dinheiro. Ou então eu vou lutar com um cara ali do top 5, do top 6 e me credenciar depois para uma disputa de cinturão. Eu já tive perto de uma disputa de cinturão na categoria de baixo, só que eu acabei perdendo para o José Aldo também, que é um cara bem famoso no Brasil, uma lenda do esporte. Mudei para a categoria de cima, porque fiquei mais pesado, e agora estou tentando traçar minha volta de novo aí para estar na rota de cinturão e para ganhar mais dinheiro, né? Que é o que importa. É isso aí, pô. É o elogio sincero, cara. Elogio sincero é dinheiro. Se o pessoal não dá dinheiro, não é só elogio, não é elogio sincero. É que nem um outro amigo meu que tava falando, não, mas eu tava torcendo por você. Aí eu falei, tu apostou? Aí ele falou, não, então não adianta. O dinheiro, é o que você falou, o dinheiro é a única realidade. Se você bota o seu dinheiro, eu acredito. E realmente, é isso aí. E me fala um negócio, você se considera um libertário? Como é que você se define aí no espectro político? Eu não me considero um libertário porque eu tenho uma. Eu ainda tenho que aprender mais sobre, mas pelo que eu conheço da visão libertária, sem Estado, né? Que tudo ia ser feito pelas relações pessoais, até mesmo a polícia privada. E eu acho que o Estado, de alguma forma, ele tem que ser mantido o mínimo. Eu vejo como eu vi o livro das 6 lições de Mises, que ele fala que o Estado ele tem que servir para manter a coesão social na justiça, né? No exército, manter fronteiras, mas não se envolver nada economicamente, não se envolver nada socialmente e realmente só para resolver os conflitos entre as pessoas. Porque, na minha visão, o problema dessa coisa libertária será que como é que ia ser feita a justiça e a polícia, né? Na visão libertária. Isso aí você poderia até me falar um pouco mais. Pois é, eu posso. Tem duas visões disso daí. Uma visão que eu acho muito bacana é a visão do Hans Hermann Hoppe. Ele fala na chamada Sociedade de Leis Privadas. Então seria mais ou menos assim. Imagina que nos Estados Unidos, ao invés de você votar e eleger ou Biden ou Trump, fosse a seguinte situação: você pode escolher contratar a empresa do Biden ou contratar a empresa do Trump, por exemplo. Ou aqui no Brasil, você pode escolher contratar a empresa do Bolsonaro ou contratar a empresa do Lula. E aí cada uma vai ter um imposto diferente, né? O Lula dá mais coisas para você, não sei o que lá, e você paga mais caro por isso, evidentemente. Se você for para a empresa do outro lado, você vai pagar menos de imposto, mas você vai ter menos coisas também dadas para você pelo Estado, menos serviço. E o serviço de segurança é ser dado pelo Estado, né? O Estado quer garantir a sua segurança, ele é aquela empresa de segurança privada. Ele tem uma teoria toda em cima disso daí, que ele diz que a gente está caminhando para isso, né? Porque se você reparar, muita gente tem escolhido nacionalidade até por conta de escolher as leis, né? Ter as leis melhores e coisa e tal. Então, ou seja, está caminhando nesse sentido, né? Sim. Mas pode falar. Não, mas eu te pergunto porque tipo assim, quando eu estava estudando um pouco sobre, por exemplo, como surgiu o capitalismo, aí eu vi que, por exemplo, na Holanda, né, foi onde começou a primeira bolsa de valores, em que eles faziam essas grandes navegações, eles pegavam fundos, né, até de muitos judeus que também tinham sido expulsos da Europa, da Espanha, e eles patrocinavam essas grandes navegações através de ouro e tal, e diamantes, para depois dividir uma cota. E que tinha essa grande empresa, né, que era a Companhia das Índias Orientais primeiro, que depois foi pela Inglaterra Ocidentais.
e que essa companhia privada adquiriu uma força absurda, né? Maior do que qualquer Estado. E aí eu fico imaginando que talvez o dono dessa companhia tenha um poder que seja talvez até ilegítimo, né? Eu não estou dizendo que o Estado seja certo, porque pelo populismo eles vão sempre fuder tudo e estourar o dinheiro e, meu irmão, vão botar as piores leis e as pessoas vão escolher sempre os piores, como diz lá no livro do Hayek. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que sendo privado, essa força desse cara, desse CEO dessa companhia também, vai ser maior do que qualquer rei, porque ela tende só a crescer a companhia, né? E tem muita gente que vê essa situação hoje em dia também, né? Com o Elon Musk, dono do X, e o Google, né? O pessoal do Google, que tem um poder enorme hoje em dia, né? O Google, se quiser destruir alguém ou subir alguém, eles conseguem com muita facilidade, né? Mas a verdade é que tem um ponto anterior a isso, que é o fato de que você não precisa se envolver com a empresa se você não quiser, ao contrário do Estado, né? Se você realmente não gostar daquela empresa, você simplesmente não faz negócio com ela, escolhe não fazer negócio, escolhe outra e coisa e tal, né? Então, não tenha dúvida, realmente isso é um risco, né? O monopólio é um risco. Mas, enfim, não é uma coisa fácil isso, tá? O ponto que eu falo não tem soluções fáceis aí. É que nem fala, né, o Thomas Sowell, não tem soluções, only trade-offs, né? Só escolhas que você vai ter que abrir mão, ou de segurança, ou de liberdade, e você tem que escolher. Mas é por isso que eu tô te falando, eu não me considero um libertário porque eu ainda não sei o suficiente para saber. Mas uma coisa é certa, menos governo é melhor. Isso é uma coisa que a gente tem que concordar. Menos imposto é melhor, né? Os mal investimentos feitos pelo governo, a manipulação da taxa de juros só leva a coisas terríveis, só leva as pessoas mais ricas terem mais dinheiro e mais pobres, entendeu? É destruir o patrimônio das pessoas. Então, é uma coisa forte, mas tem que ser dita. Menos Estado, menos intervenção e o mercado se regulando vai ficar melhor para todo mundo. É isso daí. E me fala um negócio, quando é que você começou a ler Mises, cara? Quando é que foi seu contato direto, assim? Primeiro, eu entrei no Bitcoin, né? Naquela época, 2020, lá tava uma puta febre, o Bitcoin tinha acabado de estourar depois da pandemia, começaram a me falar sobre Bitcoin, e eu, como estava estudando sobre investimentos, eu comecei... Porque é outra coisa, dos Estados Unidos e do Brasil. Pelo menos Brasília, como todo mundo é concursado, o cara não tem honestidade nenhuma em falar sobre o dinheiro. Honestidade no que eu digo é o seguinte, o cara nem para se preocupar como que é feito, né? Como que os concurseiros lá, os concursados estão ganhando dinheiro, por que o servidor público ganha os maiores salários do Brasil? Por que você tem uma classe absurda de servidores públicos que tem um lobby do caralho em Brasília que comandam tudo? Então ninguém tem uma honestidade intelectual para falar sobre dinheiro. Então ninguém ensina sobre dinheiro. Quando eu mudei para os Estados Unidos, comecei a falar com mais gente que falava de bolsa de valores, comecei a falar mais gente que falava, né, do SP500 e tal. Então eu comecei a fazer uns cursos para fazer valuation, para ver qual ação que eu escolhia, estratégias e tal. E nessa acabei parando no Bitcoin por motivos puramente especulativos. Então é aquela coisa, estava todo mundo falando, comprei, aí o preço estava lá em cima, estourou a bolha na época, né? O preço se descolou da realidade, uma galera vendendo, todo mundo falando que isso aí era pirâmide, tarará, tarará. Só que por algum motivo eu comecei a falar, não, esse Bitcoin aqui é mais do que especulação, entendeu? E comecei a gostar dessa ideia de descentralização. Nesse meio tempo eu estava estudando sobre a Revolução Americana, eu estava estudando, porque como eu tinha mudado para os Estados Unidos, eu falei, bom, eu tinha ficado mais velho, comecei a formar família e tal, falei, a gente tem que ver isso aí, né? Aí comecei a estudar a história do Brasil, comecei a estudar a Revolução Americana, estudei um pouco da Revolução Francesa, fui tipo assim, tentando ver do começo o que era tudo. E eu comecei a ver, eu falei, mas olha só, os princípios da Revolução Americana foram justamente esses, né? Taxação, o Stamp Act, os britânicos tentando fuder as colônias sem representação, eles lá com as 13 colônias que já eram independentes, que votavam, que tinham suas próprias leis, que eram descentralizadas, lutaram contra esse poder monárquico opressor da Inglaterra e conseguiram fazer uma nação, uma república, né, em que as pessoas que produziam votavam, as pessoas que produziam tomavam as decisões e também comandavam para todas as outras pessoas, né? Então todo mundo ficava bem, independente se você era pobre ou rico, se a colônia ganhasse, você ganhava. E aí eu comecei a depois estudar sobre o Bitcoin, e eu vi os mesmos princípios desse
liberalismo clássico da revolta da Revolução Americana, que era o seguinte: descentralização, menos poder para o governo, menos poder para o governo retirar o seu dinheiro, entendeu? Porque né, no Banco Central eles tiram o seu dinheiro a qualquer momento da corretora, né? Da corretora não, dos bancos. Se eles quiserem, eles vão congelar os seus fundos, independente do que você fizer, se você for um inimigo, se você estiver falando mal do Estado. Então eu fiz uns cursos de Bitcoin, comecei a entender isso, eu falei, caramba, eu quero ver de onde é que foi isso. E aí que surgiu o Deleuze, as 6 lições, eu comecei a tentar estudar mais economia austríaca, e aí eu vi nesse livro, que é um livro super simples, por isso que eu recomendei, que é de palestras, ele explica um pouco sobre o que é o capitalismo, como o capitalismo funciona, como o socialismo funciona, depois o intervencionismo, que seria um mix dos dois, né? Depois a inflação, ele explica como o governo começou a criar essa inflação justamente pela força que os sindicatos tinham na Inglaterra e na Europa. Então eles, vamos imprimir mais e vamos pagar o que eles estão falando, só que no final das contas eles desvalorizaram o dinheiro todo da sociedade. E depois ele fala sobre investimentos externos e políticas e ideias. Então, depois disso, aí você vai se aprofundando sempre mais. Então eu comecei a ver negócio de Bitcoin, comecei a ver o negócio de Mises, depois eu achei o Renato 38 em alguns vídeos, entendeu? E aí eu fiquei viciado, assistindo tudo, vi o que ele falava tinha sentido, comprei o livro dele, li o livro dele completo e depois ainda fiz o curso, que ainda está de graça na internet. Mano, quando eu vi esse curso dele sobre Bitcoin e sobre autocustódia, eu todo dia pegava esse curso de graça e mandava para todo mundo, entendeu? Que eu conhecia. E, ninguém nem via, ninguém nem falava nada. Eu falava, velho, você não tem ideia do que isso aqui é importante, porque aqui ele não só está falando o que vai acontecer em relação a uma coisa que depois eu fui pesquisar bastante lá do negócio da curva de juros negativa. Então, não importa se você está fazendo dinheiro ou não no Brasil com renda fixa, no final das contas você está perdendo. E aí eu vi, o Bitcoin ele é uma reação a isso. E dessa ideia que começou a surgir essa ideia de falar, eu quero falar sobre Bitcoin, porque eu acho que o Bitcoin é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque, como o Renato 38 mesmo fala, a salvação é individual. Mas eu comecei a ver que as pessoas não estão prontas para ser salvas. Você manda o curso, você manda a leitura, você manda o livro, e elas não estão preparadas para ouvir ainda. Então, na minha visão, eu acho que o Bitcoin é o mais importante. É você ter um dinheiro fora do Estado, é você ter um dinheiro que não pode ser inflado, é um dinheiro que tem uma quantidade do supply limitado, tem todas as características da... Aí depois foi Daniel Fraga, vi todos os vídeos dele, né? Legal, né? Aí eu fui começando a ver toda essa questão mais libertária. Mas ainda, eu não posso dizer que eu sou um libertário porque eu ainda não tenho conhecimento. Eu não li completamente os autores, como o próprio cara que você falou aí, Hoffa, né? O nome dele. Hoffa. Eu já vi algumas menções dele, mas antes de eu saber o que a ideia dele é, porque, por exemplo, o Renato 38, eu vi ele recomendando vários livros. Todos os livros que ele recomendou, eu não só ouvi ele falar, como eu fui buscar atrás. Então, eu peguei, comprei os livros e fui lendo para poder ver se o que ele estava falando era verdade, né? Então, é aquela coisa do Bitcoin também, don't trust, verify. Então, eu fui verificando tudo. E eu fui vendo, caramba, o bicho está falando, tá certo. E aí que surgiu essa ideia, entendeu? De falar sobre o Bitcoin. Mas eu sinto que ainda, apesar do Bitcoin estar valendo aí $60 mil, 60 e poucos mil dólares, já ter ETF, ser mainstream, as pessoas no Brasil e no mundo ainda não sabem dos princípios do Bitcoin e como ele vai mudar a forma como a gente vê a sociedade. O que você falou é exatamente isso. As pessoas hoje, os países, eles estão vendendo passaporte, né? Eles estão querendo produtores, países pequenos, eles estão querendo pessoas com dinheiro para ir para os países. Então, isso aí, as redes sociais, a descentralização, ela vai mudar a relação da gente com o Estado. Eu concordo com isso. Mas eu tenho que me informar mais para dizer que eu tenho uma visão mais libertária. Você falou da Revolução Americana, eu acho que realmente é fantástica a história da Revolução Americana. O pessoal devia estudar mais isso, porque é uma revolução única na história da humanidade, porque foi uma revolução que criou um Estado descentralizado, um Estado menor, né? Se você pegar as outras revoluções, a Revolução Francesa, por exemplo, eles tiraram a monarquia e botaram um outro governo também tão grande quanto. Então, maior, né? Depois Napoleão foi maior, né? Maior ainda, exatamente. Mais sanguinário, pior, de todas as formas. Revolução Russa, botaram o comunismo lá. Então você pegar Bolchevique, Stalin, Lenin, exatamente.
no mundo foram todas... A Revolução Americana não, foi uma coisa única, realmente uma oportunidade fantástica isso daí. Pô, bacana você ter começado com isso. E você viu para onde é que foi o livro do Mises depois que tu falou lá no UFC? Cara, você tem ideia do que você fez, bicho? Tu divulgou mais o libertarianismo, mais as ideias da liberdade, que todo mundo aqui, os youtubers todos ficam falando disso. Pô, tu conseguiu levar a mensagem para um monte de gente. Sim, e uma coisa que eu falo é o seguinte, muita gente fica falando, você fica falando de americano e tal. Velho, a questão é o seguinte, como você falou da Revolução Americana, não se trata de país. Eu não acho que o americano é melhor porque ele é americano, eu não acho que o brasileiro é melhor porque ele é brasileiro. Eu acho que uma Constituição de uma revolução que começou em 1776 e ainda é atual, ainda fala de todos os princípios de liberdades individuais, garante o ser humano ser livre para empreender, ser livre para tentar, para falhar e para dar certo, né? Então, o que eu falo da Revolução Americana é isso, são os princípios. E uma coisa muito engraçada que você falou, e eu concordo demais, eu não estudei Revolução Americana no colégio, muito pelo contrário. Se falava do imperialismo, né, americano que está querendo destruir, que está querendo... Eu não estou dizendo que os Estados Unidos é santo. Todo Estado quer mais poder, né? Todo Estado ele tende a concentrar poder e querer mais poder. Só que o que é interessante da Revolução Americana é que se depois você lê o Federalist Papers, né, que é justamente eles tentando convencer os estados a se unir sobre uma Constituição, porque eles queriam isso, a total descentralização. Então eles fizeram os Federalist Papers para convencer lá na Filadélfia a todos os outros estados a assinar e falar, não, a gente vai ter um presidente eleito e a gente vai ter uma forma de votar que não vai ser direta, ela vai ser diferente, para a gente poder eleger um cara que vai comandar toda a nação num tempo de guerra. Só que o negócio que se diz é sempre o seguinte, e isso que eu acho legal dos Estados Unidos. A segunda emenda, quando ela diz o seguinte, portar e ter armas e uma milícia regulada que vai manter a paz até mesmo contra o Estado. Então, essa questão americana, ela sempre falou o seguinte, ela mesmo, a gente precisa se defender até do Estado, a gente tem que keep the enemy at bay, né? Tipo, manter o Estado, ele nessa visão americana, ele é necessário, mas você tem que sempre manter ele em xeque, né? Os checks and balances da democracia americana, né? Então, quando eu comecei a ver, eu falei, mas que doideira, velho. Poucos camponeses de baioneta derrotaram o maior império da época, né? O maior império da época. A Inglaterra era um império tremendo, que tinha colônias na Índia, colônias na África, né? Estavam lutando um monte de guerra, e os caras aqui, só por essa força dessa ideia liberal, essa ideia de liberalismo clássico, essa ideia da liberdade religiosa, essa ideia da liberdade de fala. Então, por isso que eu falei da Constituição, porque as pessoas não sabem o quanto que é importante você poder falar o que você pensa, você se defender e você ter direito à propriedade privada. Aí todo mundo fica falando, Moicano, o que você está falando de propriedade privada? Ele falou, o capitalismo sem a propriedade privada não é absolutamente nada. Porque a propriedade privada não é nada mais, nada menos do que você poder aproveitar os frutos do seu trabalho. Então você trabalhou, você ganhou ou seja dinheiro, ou você investiu, ou você tem algo. É imoral alguém vir e querer te taxar, querer pegar a sua propriedade, ou dizer o que você deve fazer na sua casa, no seu trabalho. Então, se você não tiver justiça, se você não tiver propriedade privada, você não tem um Estado, você não tem um livre mercado. Então, esses são os princípios que eu defendo. Liberdade econômica, liberdades individuais, propriedade privada e o direito de se defender. É muito importante, a gente sabe isso durante toda a história. E muito interessante que você fala da Revolução Francesa, e eles falam tanto, né, da Revolução Francesa, como ela foi um marco para a democracia, ela fez foi criar o comunismo, né? A verdade é essa, ela fez foi criar o comunismo, ela fez foi inspirar a Revolução Bolchevique, ela fez jogar fora todas as monarquias e dizer que as monarquias não prestam. De novo, eu não estou dizendo que a monarquia eu não sou monarquista, mas eu estou dizendo o seguinte, o processo político, ele tem que ser, como um outro livro que eu li, que são as críticas à Revolução Francesa, do Edmund Burke, ele fala o seguinte, nessa revolução, você não vai ver os melhores defendendo ela, porque numa revolução é sempre os piores, entendeu? Você não vai ter um texto de um advogado brilhante, você não vai ter os melhores contadores, você vai ter o povo que está abaixo da pirâmide, que ele quer reverter, porque é nisso que eles vão ganhar dinheiro, nisso que eles vão se tornar a camada dominante, que é o que a revolução sempre prega. É tirar quem está de baixo, botar em cima e descer de novo. Nesse livro, 1984, também, você vê bastante isso. No livro lá que o
que o O'Brien entrega para o Winston, dizendo sobre como é que o partido domina todas as áreas da sociedade, ele explica exatamente isso, o que fizeram os nazistas, o que fizeram os comunistas e o que fizeram os revolucionários franceses, né? Que é por causa de um ideal, por causa de algo que parece bom, subverter toda a sociedade e buscar uma coisa utópica que não existe. Então, muito se falou da Revolução Francesa, mas eu acho que o que tinha que se ensinar mais era a Revolução Americana. Pois é. Uma coisa que eu acho linda na Constituição americana é que ela, ao contrário da brasileira, a brasileira fala assim: essa Constituição te dá os direitos tais assim, assim, o direito a isso, o direito a aquilo. A Constituição americana não, ela fala diferente, ela fala que nós reconhecemos o seu direito, né? Porque o direito, ele é um direito natural, você já tem ele, não é um papel escrito que te dá o direito de propriedade, o direito disso, o direito daquilo, o direito de liberdade. Não, você já tem isso. A Constituição americana, ela reconhece o seu direito. A brasileira não, nós estamos direito. A Rede Globo o tempo todo fala isso, né? Não porque os direitos são garantidos pela Constituição. Não. O direito existe naturalmente, né? Constituição é um pedaço de papel, não tem isso. Exatamente. Não, né? Até porque as leis podem ser arbitrárias. Quantas leis a gente não teve arbitrária, né? Quantas leis, inclusive o imposto de renda é uma coisa tremendamente arbitrária, né? Exatamente essa taxação, e não só ele não quer só o seu dinheiro, ele quer saber onde você gastou, como você ganhou, e aí de você, né? Ou seja, eles têm mais direitos, eles têm mais sobre o que você ganha do que você mesmo. Então, de novo, não custa frisar, eu acho que a gente tem que entender que o poder tem que partir do povo. Outra coisa em relação à Revolução Americana e esses ideais liberais americanos, eu acredito que uma coisa bastante importante foi... Porque, como eu falei, é uma questão política. Então, você tinha, sei lá, a gente andava em tribo, depois a gente começou a se formar em sociedade, aí vamos passar rápido, mas teve o Império Romano, depois a Idade Média, você vai avançando e o povo foi se arrumando politicamente. Então, a monarquia foi um passo político. Eu não acho que seja o ideal, porque o monarca concentra muito poderes, e eu acho que descentralização é melhor. Mas a maior ideia da Revolução Americana foi exatamente entender que não era Deus que devia escolher o representante, que cada um devia ser responsável pelo seu destino, e cada um devia ter o direito de ser livre e feliz, mas é você que escolhe. E uma ideia que eu me considero... Por isso que eu te falo, as minhas ideias políticas é uma coxa de retalho. Alguma das coisas que eu acredito muito no libertarianismo é o direito de você fazer o que você quiser. Se você quiser usar droga, que faça, não me importo. Né? Se você quiser se matar, o problema é seu, entendeu? Eu acho que não é o governo que tem que dizer como é que o cidadão tem que viver a vida dele. Então, essa ideia eu já considero mais libertária. Como eu te falei, o único problema que eu ainda não sei, que eu ainda não tenho conhecimento suficiente para ter uma opinião formada, é a questão que me parece que seria muito utópico viver sem um Estado, porque a gente sempre viveu no Estado. Uhum. Na verdade, não. Se você pegar a história do ser humano, né, a gente começou lá vivendo em grupos de caçadores-coletores, que era basicamente uma família, né, era um grupo de pessoas próximas, ali, uma família estendida. O Estado surgiu com a agricultura, né? A agricultura começou, as pessoas começaram a ficar sedentárias, a morar todo mundo no mesmo lugar, e aí que surgiu essa estrutura do Estado, lá na Babilônia, depois no Egito e coisa e tal. Eu não sei se é uma coisa tão necessária para a convivência humana, né? Mas eu concordo, a gente está acostumado a viver no Estado, né? Uma coisa que certamente vai ser uma mudança grande. Mas é o que eu falo para vocês, a gente já está caminhando nesse sentido de que você pode ter um Estado, mas é um Estado que você escolhe qual que você vai estar, né? Essa coisa de você, por exemplo, mudar para os Estados Unidos é uma coisa que era muito mais difícil, a coisa de, sei lá, 40 anos atrás aqui no Brasil. Era muito difícil, né? Hoje em dia não, hoje em dia é super fácil, né? Abrir conta no exterior, né? Houve uma época que só milionário que abria conta na Europa, conta nos Estados Unidos e coisa e tal. Hoje em dia você vai na internet, você abre, né? Como diz o Renato 38, você pode abrir um banco na Suíça, várias com Bitcoin, né? Ele é o novo banco da Suíça, né? E o Bitcoin ainda tem isso, exatamente. Pô, cara, são coisas que você não tem ideia, né? Eu estava fazendo recentemente uma vaquinha lá para ajudar o pessoal da Ucrânia, eu mandei o dinheiro via Bitcoin para lá. Cara, se eu não tivesse o Bitcoin para fazer isso, ia ser uma complicação danada para fazer esse negócio, uma loucura. No entanto, foi rápido, no instantinho resolveu isso daí, o número de problemas que resolve naturalmente isso daí, né? Só um parêntese, a hora que eu falei que a gente sempre viveu em sociedade, eu falei em relação a quando a gente começou a formar justamente grupos maiores.
Porque eu li aquele também, um primeiro livro que eu li mesmo, e que eu me interessei tremendamente, foi aquele do Sapiens, né? Apesar do cara ser um esquerdista e apesar do cara ter uma ideia extremamente de engenharia social, né? Achar que tudo é feito pela sociedade, aquele livro me abriu muitas portas nesse sentido, de entender como é que o ser humano conseguiu evoluir através da coletividade no sentido de cooperação, né? Quando a gente começou a entender, tipo, sei lá, os índios que você está falando, ou os caçadores-coletores, começaram a ver uma divindade, começaram a se identificar com a religião, eles começaram a correr atrás de um propósito. Isso permitiu que a gente passasse para grupos maiores e maiores. E desde que a gente passou por esses grupos, eles é aquela história, né, tipo, conviver num estado para menos pessoas se fuder, né? Porque a ideia é que se não tivesse estado para regular, ia ser um fudendo o outro todo momento. Mas realmente chega um ponto que o estado é tão grande que é ele que tá fudendo todo mundo, né? Pois é, pois é. Cara, deixa eu pegar umas perguntas aqui do pessoal, só para a gente mudar um pouco aqui. Ó. Tá peraí, deixa eu achar aqui as perguntas. Peraí. O pessoal... Moicano, os patrocinadores e empresários não reclamam do seu posicionamento? Você teve algum feedback desse tipo? Eu tive o seguinte, no UFC, eu não sei se vocês sabem, mas o UFC, hoje em dia, ele tem um acordo com a ESPN, né? E a ESPN é uma empresa que ela está no guarda-chuva da Disney. Então, nesse UFC 300, teria um bônus de $300 mil para a melhor performance, entendeu? Só que num dia antes da luta, eles fizeram uma reunião com os lutadores e ele falou, olha, eu não quero... Chamou todo mundo e falou... A gente vai estar na Disney, vai estar ao vivo, eu não quero que vocês... Vamos estar na ESPN, que é da Disney, eu não quero que vocês xinguem, eu não quero vocês falando palavrão e tal. Aí eu olhei assim, ele falou, tá entendendo, Moicano? Porque eu já tô acostumado a ficar falando palavrão. Você ouviu, Moicano? Aí eu falei, beleza, eu não vou falar nada. Aí, tinha uns 30 lutadores na sala, todos os lutadores. E aí, tanto é que quando o cara botou o microfone, se vocês assistirem, eu falei assim... Eu sei que isso aqui tá na Disney, eu não vou falar meu discurso. Aí eu pensei nos 300 mil, aí falei, não vou falar no discurso. Falei, foda-se. Aí comecei. Aí eu pensei na minha cabeça, o dinheiro depois a gente arruma, né? Porque na verdade é o seguinte, é muito melhor ter falado isso, ter aberto... Eu não sei se fui eu não acho que sou eu. Eu acho que a mensagem tá pronta, entendeu? Então, eu só quero que tipo, as coisas que como eu tô entendendo o mundo, que outras pessoas entendam. Se ela achar que serve para ela, bom. Se ela achar que não... Aí ela vai achar o jeito dela, né? É isso aí. Mas deu um destaque enorme, né? Todo mundo comentando isso, cara. Impressionante, realmente. A venda do livro subiu pra caramba. Realmente impressionante a coisa. Foi muito, né? Você vê o próprio Jordan Peterson retweetou, inclusive o Ben Shapiro também, que é um cara conservador, um judeu aqui, que é uma das lideranças aqui da direita americana. Inclusive me convidou para ir no podcast dele, no dia 6 eu vou estar indo lá para ele falar exatamente disso, que no Brasil tem gente que gosta de Mises, tem gente que gosta de economia austríaca, e vou tentar representar da melhor forma possível lá os brasileiros. Que ótimo, que ótimo. Tem uma outra pergunta aqui. Moicano, você é armamentista? Já tem a sua R15 aí na terra do Tio Sam? Exatamente, eu gosto muito, né? Eu gosto muito. A primeira coisa que eu fiz quando eu mudei para cá foi exatamente aprender a atirar e ter muitas armas. Então eu tenho um R15, eu tenho um AK-47, eu tenho várias pistolas 9mm, eu tenho ponto .40, eu faço coleção, eu tenho bastante, eu gosto. Por coisas que inveja do pessoal que mora nos Estados Unidos, né? Porque barato. Inclusive, eu vou te falar, eu não sei nem se dá para mostrar aqui, mas eu tenho até uma pistola, uma 9mm linda, com o símbolo do Bitcoin dourado, a pistola mais linda que tem. Depois eu vou postar nas minhas redes sociais aí. Inclusive um amigo meu, que ele é dono de ele é um armeiro, né? Ele fez para mim, me deu de presente uma arma linda, uma 9mm. Que joia. Caramba, pô, é outra coisa realmente, cara. O negócio de arma nos Estados Unidos é outra coisa. O pessoal gosta de arma, viu? Mas o pior é o seguinte, aqui no Brasil o pessoal gosta também, né? É que aqui é uma dificuldade enorme para você ter, né? Uma dor de cabeça danada para você ter aqui. Muita proibição aqui. Caramba. Eu acho que eu ainda acho que é uma coisa fundamental, desculpa te interromper, mas porque é o seguinte, muita gente fala, até o Biden mesmo falou, você que sua R15, você acha que você vai lutar contra o governo, você vai lutar...
Provavelmente não. O exército ele tem armas que destruiriam a população, mas não é sobre você lutar, é sobre a ideia de saber que no seu inconsciente, se precisar, você vai fazer, independente do resultado. Então, é manter aquela pulga atrás da orelha do governo. Agora, se ele sabe que o povo não só não tem arma, como o povo é letárgico, como o povo não vai se mover. Agora, quando você sabe que vai ter muita gente preparada para morrer por isso, o cara fica mais bolado, né? O cara fica meio fica sabiado. Não, e aquela ideia. É lógico que uma pessoa sozinha, ou mesmo uma pequena milícia, um pequeno grupo, não vai conseguir bater com o exército nenhum, nem com o exército americano, nem com o brasileiro, nem com nenhum deles. Mas se você tiver um governo que realmente se torna autoritário e uma grande parte da população se volta contra ele, aí é outra história. Exatamente. Aí a coisa muda de figura, porque o próprio governo depende da população. Então, no momento que a população se revolta e tem armas para se defender, né, a história é outra. Isso eu acho. E tem outras coisas também, cara. Igual o pessoal fala que os Estados Unidos é o país mais impossível de ser invadido do mundo. Não é quase, né? Não é por causa, e não é por causa do exército, porque vamos supor que alguém conseguisse botar um monte de fazer um desembarque aí na Flórida, por exemplo, né, um exército inimigo de fazer um desembarque. Cara, a quantidade de gente armada que ia defender o país, meu amigo, cada esquina, cada casinha que tiver aí, o cara ia receber os caras com bala. Mas não consegue, de jeito nenhum. E é isso. Tipo assim, não só os caras têm arma, como os caras treinam, e como é algo de se orgulhar. Que, tipo assim, se você vê um cara que é mais republicano, o cara é nacionalista, o cara gosta de armas, o cara treina. E outra, e todo mundo anda armado aqui na Flórida. Porque hoje em dia o governador ele mudou, você não tem mais que ter o porte de arma. Então, por exemplo, quando eu ainda fui tirar o porte de arma, porque mesmo o conceal carry, né? Porque mesmo sendo liberado, eu fui fazer o curso para fazer tudo direitinho. Pô, o que você vê de senhoras, de mulheres, de gente nova fazendo essa parada é todo mundo, entendeu? Então não é aquele estereotipo do cara que vai pegar uma arma, tal, valentão. Pelo contrário, tipo assim, todo cidadão, porque a verdade é que a arma é um equalizador, né? A arma é um equalizador, ela deixa todo mundo no mesmo nível e é aquilo. Ah, Moicano, mas você não luta? Se eu tiver que lutar com um cara, é lógico que eu vou bater nele com o soco. Mas se o cara tiver armado, o soco não vale nada. Então a gente tem... A arma é um grande equalizador e se você puder, eu recomendo que você tenha armas legalmente sempre, né? Faça o que precisa ser feito, preenche os papéis lá, mas é importante você estar apto a se defender, né? Não, pois é, esse ponto que você falou é muito importante, né? Porque se você for ver as pessoas, né, tem gente mais velha, gente mais nova e coisa e tal. Com a arma é todo mundo igual, meu amigo. Com a arma fica todo mundo no mesmo patamar, né? Tem gente que fala, não, se o pessoal usasse muita arma aqui no Brasil, que ia ter discussão, ia um matar o outro no trânsito. Eu acho o contrário. Porque a pessoa sabendo que o outro tá armado, aí você não vai sair também cantando de macho no trânsito, né? Porque tá todo mundo armado, né? É impressionante isso aí, porque o que você falou tá certo, porque é o seguinte, aqui o cara te fecha, você buzina, o pessoal nem olha. Tipo assim, eu nunca vi uma briga de trânsito aqui. Eu tô aqui há alguns anos, eu não sei se é a área que eu tô, mas realmente, tipo assim, eu acho que a galera sabe que qualquer um pode estar armado. Eu acho que também é o seguinte, como eles tiveram essa Revolução Americana, como eles tiveram também uma guerra civil, essa população ela foi criada com armas. Não só isso, como eu vejo que eu tenho vários treinadores que são veteranos de guerra. Então, eu tenho um treinador de luta aqui que ele foi para o Afeganistão, foi para o Iraque, que a família dele, o pai dele foi para o Vietnã, que o avô foi para a Segunda Guerra Mundial, que o tataravô lutou a Segunda Guerra Mundial. Então, você vê que é um pessoal que tem uma relação com guerra muito forte. Então, eles sempre foram ensinados a arma. Eu acho que no começo, no Brasil, talvez fosse acontecer tipo mais incidentes, pelo fato da galera não tá acostumado com isso. Mas como eu vejo também esse liberalismo, eu acho que tinha que deixar e as coisas vão se resolver. Porque vai morrer muita gente, mas uma hora o cara vai falar, porra, eu não vou ficar fazendo a mesma merda. Porque, querendo ou não, os bandidos estão armados. Não se iluda. Os bandidos estão armados. Lei vale só, acaba restringindo só de um lado, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta do pessoal aqui. O Israel está perguntando aqui, explique por que seria utopia viver sem... Ih, tá te provocando aqui, ó. Se viver sem Estado, o que o Estado faz pelo indivíduo que seria impossível o indivíduo fazer por si mesmo? Eu acho que uma coisa que o Estado faz que seria impossível a gente fazer mesmo é a mediação de conflitos, né?
a gente vê que, por exemplo, se eu tenho uma disputa com você legal, seja ela qual for, quem que iria decidir nesse caso? Eu acho que tem que ter um indivíduo neutro, e talvez esse indivíduo neutro seja o Estado. Agora, o grande problema é quando esse Estado passa a ser corrupto. Então, não é que eu entendo essa visão de que o Estado é ruim, porque ele tende a ser corrupto, e ele tende a sempre eleger os piores. Mas eu acho que se você tiver instituições que recompensem os melhores e seja mais descentralizada, como, por exemplo, quando eu mudei para cá, eu achava que era no Brasil, a gente elegia, sei lá, o prefeito e tal, mas são condados. Mas, por exemplo, se você mora em um condado, você não elege só o prefeito do condado, você elege os diretores dos colégios perto da sua casa, você elege os juízes, entendeu? Então, por exemplo, para qualquer cargo público aqui, o cara tem que votar. Então, se você tem um juiz que você sabe repetidamente que o cara é corrupto, a população vai tirar ele através do voto. Então, aí eu te falo, se a gente tiver um estado em que a gente consiga votar nessas pessoas para pelo menos elas saírem, você tem uma chance maior de que melhores pessoas fiquem nesse cargo. Não é perfeito, mas eu acredito que sem Estado, como é que a gente iria resolver quem queria mediar esses problemas jurídicos? Quem ia decidir quem está certo ou errado? Aí, como o Peter falou, talvez seria o chefe lá né, o cara que você botou. Segurança lá. Uhum. Exatamente, a empresa de segurança. Mas será que esse cara não tem uma agenda também, de repente? Será que ele não ia favorecer os amigos dele? Então, é complicado, que nem a gente falou antes, né? Agora, tem um detalhe, né? Já existe hoje tribunais privados, e, diga-se de passagem, estão sendo cada vez mais usados, porque repara uma coisa, hoje em dia você tem muita relação entre países, né? Você tem situação que você fez uma compra lá na China e a compra chegou errado, não sei o que lá. Você não pode entrar na justiça no Brasil. A justiça do Brasil não vai ter jurisdição sobre a China, né? Então, o pessoal já tem feito isso com tribunais privados internacionais, né? É uma saída. Mas e aí, quem que faz o tribunal? Como é que é escolhido? Tipicamente, o tribunal é escolhido no momento que você faz o negócio. Então, é lógico, eu não estou falando de você fazer uma comprinha na China, mas você comprou, sei lá, você é um importador que está importando carros da China. Então, você vai fazer um contrato com um cara da China para te fornecer isso. Você já coloca no contrato, em caso de problema, a gente elege o tribunal privado XYZ para intermediar esse caso. Cara, isso já é normal em termos de comércio internacional hoje em dia. E aí, ou seja, se der algum problema, vocês já decidiram esse tribunal. Tipicamente, os tribunais são isentos. Por quê? Pensa no negócio do tribunal. Ele ganha dinheiro quando ele consegue fazer a conciliação correta, né? Se ele tender para um lado, o outro lado não vai querer mais contratar ele. Então, automaticamente, o cara tem uma tendência a se manter mais isento nessa história, né? Mas, de novo, a gente tá começando essa história. Isso vai longe ainda, esse negócio de justiça privada, né? Sim. Não, mas esse é o meu maior problema, entendeu? Justiça privada. Como é que a gente vai resolver? Quem sabe a gente consiga, né? Quem sabe a gente consiga. Eu ainda, como eu te falei, eu ainda não sei o suficiente para formar uma opinião decisiva. Só me parece difícil e complicado a gente ter, tipo, um país tão grande, né? Um território tão grande, em que a gente vai ter que gerir todas esses problemas judiciais de forma privada. Mas que nem você falou, quem sabe... Porque uma coisa é quando a gente está falando de importação, mas e quando a gente fala assim de, sei lá, matou o fulano, ou... Entendeu? Aí já entra em outra questão moral. Uhum. Mas eu concordo com você pela questão do privado, porque é o seguinte, qual que é o objetivo do capitalismo? É acumular capital. Então, sempre você vai estar querendo oferecer o melhor serviço pelo menor preço. Então faz sentido que o tribunal queira ser certo para mais pessoas tentarem pegar ele. Então eu entendo a lógica, mas ainda não conheço o suficiente. O Matheus Anderli está falando aqui sobre as eleições aí nos Estados Unidos. Você acha que o Biden ganha, Trump tem chances? Como é que você está vendo isso daí? Eu não vejo o Biden ganhando, de forma nenhuma. Mas, de novo, pode ser que eu esteja numa bolha, pode ser que... Né, todo mundo que eu falo tem uma opinião parecida comigo. A maioria dos atletas que eu converso, obviamente, eles são contra intervenção, eles são contra overtaxation, eles são contra... Tipo, tem todos os princípios políticos, assim, ideais que eu tenho. Então, parece que a gente fica sempre conversando numa bolha. E eu acho que a gente não deveria ficar só assim, pensando dessa forma.
porque o que aconteceu, né, que no Brasil a esquerda já teve uma grande hegemonia e ela pensou assim por muito tempo, né? Até que surgiu um outro candidato que falou algumas ideias que a população toda tinha e acabou sendo eleito, né? Então, eu acredito que mesmo você tendo uma visão política, você deve tentar conversar com outras pessoas. Então, me parece que o Trump leva, justamente porque eles estão tentando demonizar demais ele, né? Porque eles estão batendo muito nele, e às vezes quando você bate mais em alguém, você acaba tornando ele um mártir, né? Então, eu acho que é um grande erro da esquerda aí isso, e eu vejo que a economia também está muito mal das pernas. Eu não sei se você viu, mas além da inflação ter aumentado, eles querem taxar os capitais gains em 44%, ou seja, metade do que você está fazendo, quase metade do que você ganha no ano, você tem que pagar para o governo, e eles estão querendo taxar o governo Biden 25% de ganhos de capitais não realizados. Então, vamos supor que você tem a cripto lá e sua cripto subiu, você não tirou da corretora, você não realizou, o cara quer taxar 25% num ano se você ganhou. Aí vamos supor, você deu um bull market, você ganhou pra caramba na cripto, você nem realizou. Aí você vai pegar 25%. No outro ano, a cripto desceu. Entendeu? Aí você tirou, você perdeu pra caramba, você foi taxado na alta. Você tá entendendo? Então, é uma loucura. Se esse cara continuar aqui, a economia vai pro saco, o dólar acaba. Então, na minha visão, eu acho que vai vir Trump. É isso daí. Eu também estou com essa impressão que o Trump está bem posicionado esse ano. Ainda tem muita água para rolar, né? A eleição é só em novembro, ainda falta muita coisa, mas eu acho que ele está bem posicionado para isso. Agora, uma coisa que você falou aí do dólar tá mal, tem que ver o seguinte, meu amigo: os Estados Unidos tá com esses problemas aí, mas o resto do mundo também tá todo mundo meio na merda também, tá? A Europa tá ruim, aqui no Brasil tá ruim, na China tá ruim, o pessoal tá passando aperto também, ou seja, o negócio não tem muito para onde sair, não. E me fala um negócio, planos para o futuro. Você falou que tem a luta com o inglês aí. O que mais? Qual que é a sua ideia aí de desenvolver aí nos Estados Unidos? Eu vou fazer uma luta de grappling, né? Que seria só jiu-jitsu sem pancada aí nos próximos dias. O UFC me convidou e surgiu muitos convites. Então, eu vou acabar indo lá no Instituto Mises também, no inglês. Eles me chamaram lá para fazer uma participação no mês que vem para conhecer. E em outro instituto também no Michigan, libertário. Então é engraçado o tanto de que essa porra repercutiu. E estão me chamando lá para, entendeu? Para conversar, para explicar a minha visão. O meu inglês não é muito bom, mas eu estou tentando fazer sempre o melhor possível. Então, minha visão, por enquanto, é essa: é aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo de falar com outras pessoas e de falar isso. Eu não sou ninguém, eu não sou estudado, mas uma coisa eu sei: se você acha que o mundo não está indo certo, não está no lugar certo, se você acha que o seu trabalho não está valendo nada, se você acha que o sistema está quebrado, leia o livro das 6 lições, você vai entender o porquê. É só isso. Aí você lê o livro, quando você começar a entender conceitos básicos como capitalismo, socialismo, intervenção, inflação, política externa, investimento externo, políticas e ideias, você vai partir para outros caminhos. Depois você vai ler outros autores. Todo mundo começa de um lugar. Na minha visão, eu acho que não tem lugar melhor para começar do que com esse livro 6 lições, justamente por ter sido uma palestra em que ele falou na Argentina sobre esses tópicos. Então, é muito fácil de entender. Ele caracteriza falando coisas muito simples, como do padeiro, do leiteiro. Ele fala coisas do dia a dia e você vai entender. E a partir disso, você vai começar a entender mais a importância das ideias de liberdade. É isso daí. Cara, a contribuição tua nisso daí é impressionante. Cara, tu vai virar um influencer, cara. Vai virar um mega influencer nessa área aí, pô. Vai desbancar todo mundo. Vai ser ótimo isso daí. Então se eu poder falar, eu fiz um podcast, tá bem no comecinho, mas eu entrevistei até alguns políticos e lembrando sempre, eu não acredito na política partidária, eu não acredito na mudança pela política, mas eu acredito em princípios. Então a gente vai ser, o individualismo é que vai te salvar, né, lá da Anne Rand, mas o que eu acho é o seguinte: a gente tem que estar disposto a falar com todo mundo, porque eu não posso chegar aqui, que nem eu falei, eu sou contra o libertarianismo. Não, eu não sei o suficiente, deixa eu aprender para tirar minhas conclusões. Eu também não posso pegar e surfar na onda e falar eu sou libertário, sendo que eu não tenho os conceitos básicos. Mas uma coisa eu sei: mais liberdade é melhor. Então eu fiz um podcast para falar com pessoas, para falar minhas opiniões. Quem puder estiver assistindo, eu sei que você tem uma grande influência, então mandar as pessoas lá para o Renato Moicano Podcast.
Cuidado para não confundir com o Mono e Moicano, que é um canal em inglês meu que já tem bem mais seguidor, só que lá eu só falo de MMA. Como eu falo melhor português do que inglês, eu fiz um podcast em português para falar mais desses temas. Inclusive, quero convidar você depois para poder estar participando aí, para me ajudar também. Ah, ótimo. Pode só marcar a data que eu vou lá, com certeza. É um prazer. E eu vou pedir depois, o pessoal botar na descrição do vídeo aí, para ficar também o link direitinho. Depois a gente acerta isso daí, bota na descrição do vídeo. Mas, cara, Moicano, muito obrigado aí pela sua participação. Realmente foi ótimo, gostei muito do papo, tá de parabéns aí. E em nome dos libertários, eu agradeço pela divulgação. A Liberdade ganhou muito com essa sua divulgação aí. E contamos com você aí nessa briga. Menos Estado, estamos todos de acordo. Menos Estado e antes de comprar Bitcoin, entenda Bitcoin que você vai acabar comprando. É isso daí, gente. Então é isso daí, pessoal. Deixa eu agradecer a todo mundo aí também que participou da nossa live, que deixou as perguntas. Não deu para ler todas as perguntas aqui, mas eu acho que deu para a gente fazer uma boa conversa aqui. Então é isso daí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.